Imagine alguém olhando diretamente para você e afirmando, com a mesma tranquilidade de quem conta o que comeu no café da manhã, que já manifestou mais de 5.000 prêmios ao longo da vida. Não apenas brindes, mas viagens, objetos caros, experiências que outras pessoas considerariam inacessíveis. E o mais intrigante, essa pessoa garante que não se trata de sorte, coincidência ou privilégio. Segundo ela, existe um mecanismo silencioso, quase ignorado, que qualquer ser humano poderia acionar, se soubesse como observar os sinais e preparar a própria mente. É nesse ponto que a história começa a ficar desconfortavelmente provocativa, porque faz a gente se perguntar, e se a realidade responder com mais força do que imaginamos? O que essa mulher descobriu, afinal, que tantos ainda não perceberam? Ela afirma que cada conquista, desde os itens mais simples até as viagens internacionais que mudaram completamente sua visão de mundo, surgiu de um processo que poucos levam a sério. Não é uma técnica secreta escondida em algum manuscrito antigo nem um ritual esotérico elaborado. É algo tão direto que chega a incomodar, escolher com precisão, visualizar com intenção e sustentar uma confiança inabalável até o desfecho. Quando escutei essa trajetória pela primeira vez, a sensação foi de que existia um padrão oculto guiando tudo, como se ela soubesse antecipadamente onde colocar a energia e quando recuar para deixar o universo responder. No começo, seus objetivos eram modestos. Objetos simples, pequenos concursos, itens do dia a dia que pareciam insignificantes para quem observa de fora. Mas havia um segredo silencioso na forma como ela encarava esses desejos. Não os tratava como talvez, nem como pedidos aleatórios lançados ao vento. Cada escolha era específica, detalhada, dirigida. Ela se permitia ver a cena pronta antes de qualquer movimento físico. Via o objeto nas mãos, percebia a textura, imaginava quem comentaria sobre aquilo, como seria usá-lo, para que serviria. Criava uma realidade interna tão nítida que o mundo externo parecia apenas acompanhar o ritmo. O primeiro grande choque veio quando ela decidiu participar de um concurso que exigia criatividade. Não conhecia a marca envolvida, não tinha afinidade com o produto nem qualquer experiência anterior. Ainda assim, sentou-se, fechou os olhos e imaginou o prêmio como se já estivesse em sua casa. O gesto parecia inocente, mas tinha uma intenção calculada: transformar a visualização em um estado de familiaridade. Ela só enviou a resposta depois que sentiu que o prêmio já era parte de sua rotina. Para a maioria, isso seria apenas imaginação. Para ela, era preparação. E então aconteceu. Uma ligação, seguida de uma visita, confirmou aquilo que ela já considerava resolvido internamente. Ganhou exatamente o objeto que tinha visualizado dias antes. Não houve surpresa, apenas confirmação. O interessante é que, ao invés de celebrar como se fosse um evento isolado, ela tratou aquele episódio como um teste superado. Se funcionou uma vez, poderia funcionar de novo. E funcionou. Repetidas vezes. Os filhos observaram a mãe com uma mistura de fascínio e naturalidade. Quando queriam algo, sentavam-se com ela e descreviam cada detalhe, cor, textura, modelo, a sensação de receber aquilo. Não era um jogo. Era um treinamento mental. Em pouco tempo, prêmios começaram a chegar para a família inteira, um fluxo constante, quase desconcertante. Era como se todos tivessem aprendido a acessar uma espécie de afinidade invisível com aquilo que desejavam. Com o passar dos anos, os prêmios deixaram de ser pequenos. Ela começou a mirar mais alto, viagens, reformas, equipamentos caros. E o ritmo não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. O curioso é que, em vez de se sentir intimidada, ela encarava os desejos maiores como um passo natural. Se já tinha visto tantas vezes o processo funcionar, por que limitaria seus pedidos? Era uma lógica simples, mas poderosa. Não era sobre merecimento, era sobre nitidez. Um dos momentos mais decisivos ocorreu quando ela decidiu que comemoraria um aniversário marcante em outro país. Nada disso fazia parte da sua realidade financeira naquele instante. Mas ela traçou mentalmente o cenário completo: o clima, o lugar, a bebida, a companhia. Durante semanas, sustentou essa imagem com uma disciplina quase desconcertante. Mesmo quando outros prêmios menores chegaram no caminho, prêmios que muitos considerariam maravilhosos, ela não desviou. Aceitou-os como parte do processo, mas não perdeu o foco. Até que o convite inesperado surgiu. Uma viagem que não só a levaria para fora do país, como permitiria que escolhesse o destino final. E, mais uma vez, o cenário interno tornou-se realidade.
No dia do aniversário, ela estava lá, exatamente onde havia se visto por meses, vivendo a cena com precisão quase milimétrica. O universo parecia responder como um eco fiel de tudo o que ela havia projetado. O episódio mais simbólico, porém, aconteceu quando ela recebeu uma ligação de uma grande produção televisiva. A equipe estava procurando alguém com histórias reais de conquistas extraordinárias. O nome dela havia sido indicado inúmeras vezes. A proposta incluía viagem, estadia, benefícios e algo ainda mais valioso, visibilidade. Essa ligação foi o ponto de virada que consolidou a narrativa inteira. A realidade deixou claro que o padrão não era coincidência. Tinha consistência, recorrência e precisão. Ao revisitar essa história, não é difícil perceber um fio comum unindo todos os acontecimentos: intenção clara, imaginação disciplinada e confiança contínua. Nada nela sugere impulsos aleatórios. Pelo contrário, cada conquista parece o resultado de uma mente treinada para criar vínculos com o futuro antes que ele se materialize. Essa perspectiva incomoda, porque obriga a olhar para a própria vida e questionar o quanto nossas escolhas são conscientes ou apenas respostas automáticas às circunstâncias. Ela costuma dizer que ninguém precisa esperar sinais grandiosos para começar. O processo completo pode nascer de algo simples, a decisão de escolher com clareza. Mas existe um detalhe que poucos estão dispostos a praticar: a paciência. Não uma paciência passiva, mas aquela presença firme que não vacila quando o tempo parece se estender mais do que o esperado. Segundo ela, é justamente nesse intervalo que a maioria desiste, e é nesse intervalo que a realidade se organiza. Hoje, quando fala sobre ter manifestado mais de 5.000 prêmios, o número não soa como exagero. Soa como resultado acumulado de décadas aplicando o mesmo processo com constância. Um experimento contínuo entre mente, energia e circunstâncias. A pergunta que fica no ar, sempre que ela encerra sua narrativa, é simples e desconfortável. Se tudo começa com escolher e sustentar a visão, o que exatamente estamos escolhendo agora? Talvez a resposta já esteja moldando o próximo capítulo, mesmo que ainda não tenhamos percebido.